Sejam bem-vindos, meus irmãos e irmãs, a esta nossa Eucaristia, que hoje nós começamos o Tríduo Pascal. Ontem encerramos o tempo quaresmal e agora iniciamos o Tríduo Pascal, que é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa não é só o domingo. A nossa Páscoa começa hoje e vai até o domingo. E hoje nós temos a celebração da instituição da Eucaristia. Todo grupo de fé, quando se reúne, ele tem os seus ritos, os seus símbolos e os seus sinais. E Jesus institui, depois de formado o seu grupo de 12, institui todo um ritual da Eucaristia, com os seus símbolos, que continuam até hoje, o pão e o vinho, que serão transformados no corpo e sangue de Jesus. E os sinais. O grande sinal de hoje é o sinal de humildade, do serviço, principalmente do serviço aos invisíveis, aos mais pobres, aos mais sensíveis, aos mais sofredores da sociedade. E este sinal é a celebração da cerimônia do lava-pés, que nós não faremos hoje, por vários motivos, né? Mas nós vamos celebrar então, nesta Eucaristia, a instituição deste sacramento, o sacramento que nos une em torno do próprio Cristo. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia, o perdão e a bondade de Deus, nosso Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria e aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Senhor, Senhor, nossa paz, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Oremos. Nesta primeira oração, vamos colocar todas as nossas intenções, de modo especial pelo nosso país, pelo nosso mundo, que está passando por este momento, de um lado, de uma grande provação, mas de outro, de descoberta. Provação porque todos estamos buscando a não ser contaminados ou buscando a cura. E a grande descoberta é que o mundo está descobrindo os invisíveis, aqueles que moram nas favelas, nos cortiços, nos barracos,
aqueles que perambulam pelas cidades, sem emprego e sem poder ter a certeza de que o alimento vai chegar para eles nesta noite ou no dia de amanhã. Então, aos poucos, estamos descobrindo que todos moramos na mesma casa e alguns estavam esquecidos nos cantos. Então, nessa oração, vamos pedir ao Senhor Deus que toque todos os nossos corações, para podermos ser a mão misericordiosa de Deus. Oremos. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua igreja um novo eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora ouvir as leituras desta celebração de hoje. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer o cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assado ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós acabamos de ouvir a instituição da Páscoa. Páscoa, Pechá, passagem. Começa com um ritual. O ritual de preparação para acolher o Senhor que vem, o Senhor que passa. Nós estamos acostumados e aprendemos que é a passagem do Mar Vermelho, mas antes disso, é a preparação para esta passagem. A Páscoa é a passagem do Senhor. E aqui nós temos a descrição de todo um ritual, desde como deve se vestir, o que comer, quando comer.
Então nós temos o rito, temos os vários símbolos, pão, ervas amargas, o manto com a cintura cingida, sandálias nos pés. E o sinal, o sangue do Cordeiro no umbral das portas, para dizer que o Senhor ali vai passar. Quem não tiver este sinal, terá o primogênito morto na casa. O Senhor vem para o povo de Israel que está ainda na escravidão, como nova vida. Então, Páscoa, para nós, é a passagem do Senhor. Por isso que a cada ano, nós recordamos que o Senhor passa entre nós. Salmo responsorial. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que Ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nessa leitura, que é uma leitura histórica, nós temos a descrição do momento em que o pão e o cálice são apresentados como a nova aliança. Quando Paulo escreve esta primeira carta aos Coríntios, entre os anos 52 e 53, não havia ainda os evangelhos. Então, este é um documento da Eucaristia. E os cristãos, ao celebrar a Eucaristia, eles sempre se reportavam a este trecho, em que nos conta o momento em que Jesus toma o pão e o vinho e estabelece uma nova aliança. Historicamente, digamos a terceira, a primeira aliança com Abraão, onde Deus promete a formação de um povo, dar uma terra àquele povo, e desse povo nasceria o Salvador, o Messias. A segunda aliança com Moisés, para tirar o povo da escravidão do Egito
e prometendo que eles irão viver numa nova terra. E a terceira e última aliança é Jesus, que se oferece como o novo pão e o novo vinho, com o seu sangue e o seu corpo. Que nós, em todo o ritual da Eucaristia, nós recordamos a seu pedido. É Ele que pede para que nós recordemos sempre isto. E cada vez que nós recordamos, nós sentimos a força, a presença e o compromisso nosso para com o projeto de Jesus. Vamos agora nos preparar para o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos, e que Deus tinha saído, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma breve reflexão sobre este Evangelho. Jesus reúne os seus amigos para uma ceia. Uma ceia dentro do tempo pascal. Ele estava em Jerusalém com os seus amigos para celebrar também a Páscoa. E nós ouvimos na primeira leitura que a ceia judaica era uma necessidade para eles manterem-se como comunidade, como pessoas crentes em Deus e a promessa de Deus. E nesta ceia pascal, que nós podemos imaginar, pão ázimo, ervas amargas, o vinho, Jesus os surpreende. Jesus, Senhor e Mestre, passa a lavar os pés dos seus amigos.
Nós podemos usar a nossa imaginação e tentar ver naquele ambiente que foi criado um grande constrangimento, uma ceia alegre, de felicidade por estarem todos ali, menos Jesus, que já previa o que ia acontecer com ele. Naquele momento que Jesus se coloca a lavar os pés, todos ficaram constrangidos. Mas o que é isso? Tanto que Pedro, ele vai se manifestar. E Jesus vai dizer que naquele momento ele não estaria compreendendo o fato de Jesus lavar os pés. Mas um dia ele iria compreender. Mas o que Jesus queria dizer está no final do Evangelho. Portanto, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Hoje em dia, pleno século XXI, nós podemos fazer várias interpretações deste lavar os pés. Pode ser lavar os pés fisicamente, para mostrar o nosso compromisso com Jesus, a nossa humildade. Mas lavar os pés hoje pode significar tantas e tantas coisas. Ajudar quem está precisando de ajuda, socorrer quem está doente, socorrer quem está moribundo, colocar em prática o exercício do fazer o bem sem esperar uma resposta ou um agradecimento. Há tantos modos de nós servirmos os outros, independente de quem seja. E Jesus diz: dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. E aí vem a grande interrogação para nós. Já lavamos os pés de alguém? Não fisicamente, mas o fato de você estar junto, ajudar, servir. E quando se lava os pés, a gente tem que se abaixar, colocar o joelho no chão. Joelho no chão é o gesto de oração. A nossa oração, ela vai chegar a Deus com toda certeza, se nós colocarmos o joelho no chão. Se nós queremos que Deus nos ouça, é colocar o joelho no chão. Se nós queremos ter a certeza que somos os discípulos de Jesus, nós temos que fazer a mesma coisa que Ele fez. Então nós estamos iniciando esse tríduo pascal com esta grandiosidade que o ser humano pode abraçar, não subindo, mas abaixando-se. E que o nosso tríduo, sempre iluminado pela palavra de Deus, possa nos levar até a Páscoa, o domingo de Páscoa, com o sentimento de fortaleza interior, esse dom do Espírito Santo, para que nós possamos ao longo do ano não esquecer os invisíveis, os mais pobres, aqueles que vivem ajoelhados, porque não tem espaço para eles nesta casa comum. Que Deus nos perdoe pelas vezes que deixamos de ser humildes. Que Deus nos ajude a lembrar sempre do que Jesus nos deixou. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Assim seja. Todos nós, em nossas casas, nós temos muito a pedir a Deus. Vamos fazer as nossas preces.
Cada um coloque no seu coração, abra o seu coração diante do Senhor, para que nós possamos oferecer a Ele os nossos pedidos, as nossas necessidades, as nossas fraquezas. Senhor, vós que lavastes os pés dos apóstolos, tornai a igreja melhor servidora dos pobres e mais acolhedora dos que a procuram, nós o suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que sois nosso Redentor, concedei aos vossos fiéis se associarem cada vez mais à vossa paixão. Nós o suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que celebrastes a ceia com os discípulos, animai vosso povo a valorizar a celebração dos vossos mistérios. Nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que destes a vida livremente por amor, ajudai-nos a ser presença compassiva junto aos sofredores. Nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que sentis a morte de vossos amigos, tornai o corpo de nossos irmãos e irmãs falecidos semelhante ao vosso corpo glorioso. Nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Atendei, Senhor, os pedidos que fazemos em nossos lares, reunidos em vosso nome, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Agora nós vamos iniciar a terceira parte da Eucaristia, que é a preparação das oferendas. No ofertório, o sacerdote coloca algumas gotas de água no vinho. O vinho é a divindade de Jesus. As gotas de água, a nossa humanidade, para afirmar que o Senhor Jesus, na sua divindade, Ele abraçou, assumiu toda a nossa humanidade, com todas as nossas fraquezas e grandezas. Orai, meus irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, este sacrifício que vos oferecemos em louvor e glória de vossa salvação. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto,
o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne imolada por nós é o alimento que nos fortalece. Seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres, os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja, santa e católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo José, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e toda a vossa família aqui reunida. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis aqui o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos dos céus. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. Vamos agora, em nossos corações, recordar as pessoas que amamos e que já não estão junto de nós, estão junto a Deus. Por todos aqueles que foram acometidos nesta pandemia e também deixaram o seu lugar aqui, em suas famílias, entre seus amigos. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por Ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor Jesus nos deixou entre tantos bons presentes a oração pessoal, a oração em que nós podemos, com muita humildade, chamar a Deus de nosso Pai, trazê-lo para junto de nós, dentro de nossos lares, em nossos trabalhos, em nossas famílias, em nossas comunidades. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que o Senhor da paz esteja em cada um de vossos corações. Que o Senhor da paz se faça presente em vossos trabalhos, em vossas famílias, nos hospitais,
junto àqueles que estão se dedicando aos doentes, aos sofredores. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós, os convidados do Senhor, a participar de sua ceia. Cada um faça a sua comunhão espiritual, unindo-se ao corpo e ao sangue do Senhor. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vamos agradecer ao Senhor Jesus, que se faz presente em nossa vida. Agradecer ao Senhor Jesus, que é a luz para a nossa caminhada. Agradecer ao Senhor Jesus, que nos faz forte quando o mundo todo ao nosso redor parece enfraquecer. Queremos agradecer ao Senhor Jesus, que nos escolheu para a missão que nós desempenhamos em nossas famílias, em nossas comunidades, em nossa sociedade. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, que hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados na ceia do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Nesta Eucaristia nós vamos agora transladar o Santíssimo, que está aqui sobre o altar, até a capela. Nós convidamos todas as pessoas que, depois dessa missa e amanhã, onde nós relembramos a paixão e morte de Jesus, que nós tenhamos um dia de recolhimento, um dia
para que o Senhor possa sentir que também estamos participando da sua paixão e morte. Nossa próxima missa no sábado, às 19 horas, no sábado. Não será às 19h30, mas às 19 horas. Quero desejar a todos vocês que estão em suas casas, que o Senhor seja a grande bênção desta noite. E que nós possamos receber, tão logo possível, a Eucaristia presencialmente. Desejo a todos uma boa noite. Que Deus os acompanhe e abençoe. Amém.